gente vai falar sobre os Estados Unidos que registraram o Brasil, na verdade, retiraram o Brasil da lista de nações em desenvolvimento. Então, a partir de agora, aos olhos dos americanos, a gente é uma nação considerada desenvolvida. A saída da lista foi um pedido de Jair Bolsonaro. Mas a gente precisa entender quais as consequências disso. E quem nos ajuda a entender é Igor Grabois, que está com a gente aqui pela web. Tudo bom, Igor? Seja bem-vindo aqui no Bom para Todos. Boa tarde, como é que estamos? Como é que estamos aí na discussão? Eu estava vendo um pouco o programa, né? O nosso tema recorrente aí é esse governo, né? Exatamente. E vamos voltar a esse governo agora, então, com esse pedido feito por Bolsonaro para que o Brasil seja retirado dessa lista de países em desenvolvimento, sem de fato ser um país desenvolvido, ou somos? E quais os riscos disso? Olha, essa discussão, existe uma mistificação em relação à economia brasileira, que o Brasil necessita, não se desenvolverá, não crescerá se não vier para cá capital estrangeiro. É o que eles chamam de trocar a poupança interna por poupança externa. E eles acenam com uma entrada do Brasil na OCDE, né? Seria a troca, ou seja, o Brasil se retira, tira vamos dizer assim, os privilégios, as autorizações para políticas que, no âmbito da OMC, que são permitidas aos países em desenvolvimento, e vai para a OCDE em troca de um selo de qualidade das políticas econômicas brasileiras, né? E aí, dentro dessa mistificação de dar o selo de qualidade, de o Brasil ter políticas que agradariam o capital estrangeiro, o Bolsonaro troca, ele retira o status de país em desenvolvimento da OMC, e o Trump ele não indica o Brasil para a OCDE, ou seja, o Brasil ficou sem as duas coisas. Essa é a primeira consequência. E a segunda questão a pauta de exportações do Brasil para os Estados Unidos é uma pauta de exportações com um pouco mais de qualidade que, por exemplo, para a China, né? Os Estados Unidos compram mais bens manufaturados, historicamente compram mais bens manufaturados do Brasil, né? O Brasil exporta automóvel, avião, máquina, computador para os Estados Unidos. O pessoal acredita que não, mas essa é uma pauta de exportações, digamos assim, mais nobre, né? Isso tem diminuído desde 2016, desde a mudança da política econômica, 2015, 2016 para cá. E ao retirar o Brasil, está retirando outros países também, né? Está tirando Coreia do Sul, está tirando Moldávia, é um pacote de país. Ele vai se permitir taxar as exportações brasileiras. E vai taxar as exportações que tem alguma agregação de valor. Ou seja, se o Brasil vendia avião, com a Embraer sendo engolida pela Boeing e tudo, ao contrário do que eles tentam passar para a gente, o Brasil venderá menos aviões para os Estados Unidos. Né? Ao invés de vender aço, o aço brasileiro vai ser sobretaxado, o alumínio, o suco de laranja, ou seja, todos os produtos de importação. Calcula-se uma perda de 4 a 5 bilhões nas exportações brasileiras. E agora, esse mês de janeiro, né, o Brasil apresentou um déficit comercial das suas transações com o exterior, 1 bilhão e 700 milhões num mês só. E a fuga de dólares, a fuga de capital no Brasil, ela não está circunscrita apenas ao déficit da balança comercial. Nesses poucos dias úteis agora de fevereiro, a média de saída do capital estrangeiro da Bolsa de Valores do Brasil, escutem, da Bolsa de Valores, que está bombando 115 mil pontos, é de 500 milhões de dólares por dia. O capital estrangeiro retirou da Bolsa de Valores de São Paulo, que é a Bolsa de Valores do Brasil, do B3, a bagatela de 6 bilhões de reais, né? Ou seja, deu quase 1 bilhão e 700 milhões em dólares, né? Tirando esses 4 dias úteis agora de fevereiro. Né? No mês passado tinha retirado 17 bilhões. Então o capital estrangeiro, como disse outras vezes, ele não vai resgatar o Paulo Guedes. O capital estrangeiro não acredita na política econômica do Bolsonaro, não acredita na política econômica do Guedes. E as perspectivas para a economia brasileira são cada vez piores, porque ao mesmo tempo que os números se deterioram, queda da indústria, volta de déficit comercial, as contas públicas salvas não por aumento de arrecadação, mas sim pela venda de ativos, né? Nesses números piorando, eles estão destruindo os mecanismos de intervenção
do Estado da economia brasileira. Ou seja, aqueles mecanismos que podem fazer a economia brasileira reagir, eles estão sendo destruídos pela política do Bolsonaro Guedes. Né? O capital estrangeiro sabe disso. A manchete ficou bonita, né? O Brasil sai da lista de país em desenvolvimento, parece que agora é um país desenvolvido, mas os impactos são seríssimos e prejudiciais ao país. Igor, muito obrigada pela sua participação e por trazer essas explicações. Um abraço, até mais. Um abraço aos participantes do programa. Um abraço.